Graça e paz, amados irmãos, estamos juntos mais uma vez para estudarmos a palavra do Senhor e eu quero nesta noite trazer um pouco mais da palavra do Senhor ao coração dos amados. Peço, se for possível, que você tenha do seu lado a Bíblia, a palavra do Senhor, e assim possa estar acompanhando as leituras que nós estaremos fazendo neste estudo de hoje. E espero estar abençoando a tua vida e te dando mais paz e mais segurança no momento em que nós estamos vivendo. Existe uma prática comum na humanidade, é de algumas pessoas se aproveitarem do momento de situações problemáticas, de situações de problemas para espalharem o terror. E como nós estamos numa era onde a comunicação é muito rápida, a tecnologia nos ajuda com isto, as pessoas vão colocando os seus vídeos e as suas mensagens nos grupos, na mídia, aí na rede de computadores aí, para estarem aí causando medo e causando terror. E isto também acontece com alguns falsos profetas que dão as suas profetadas nas pessoas para espalharem o medo. E como nós podemos nos precaver com essas atitudes desses falsos profetas que estão aí nos grupos de WhatsApp e outros grupos aí espalhando medo, espalhando terror, deixando as pessoas preocupadas e com medo. Lá no livro de Deuteronômio, capítulo de número 18, há uma passagem importante que nós podemos ler para podermos nos fortificar a respeito deste assunto. Observe o que nos diz o texto em Deuteronômio capítulo 18, a partir do versículo de número 20. Não estarei lendo todo, mas a partir do versículo 20 nós vemos o seguinte: porém, o profeta que presumir soberbamente de falar alguma palavra em meu nome, que eu lhe não tenho mandado falar, ou o que falar em nome de outros deuses, o tal profeta morrerá. E se disseres no teu coração, como conheceremos a palavra que o Senhor não falou? Quando tal profeta falar em nome do Senhor e tal palavra se não cumprir, nem suceder assim, esta é a palavra que o Senhor não falou. Com soberba a falou tal profeta. Não tenhais temor dele. Observe que o texto, o Senhor deixa bem claro que pessoas irão surgir e falar coisas que ele não falou. E essas pessoas irão dizer que estão falando em nome do Senhor. E uma das coisas de nós identificarmos estas pessoas é quando a palavra que ele falar não se cumprir. Então, nós já podemos ter isto de cara, nós já observamos isto. E algo bem importante que nós também devemos ver no texto e trazermos para a nossa vida é o finalzinho do versículo de número 22, quando o Senhor diz: não tenhais temor dele. Então, nós não precisamos ter medo destas profetadas, desses falsos pastores, desses falsos profetas que estão aí com suas mensagens e seus vídeos espalhando o terror. Agora, como que nós podemos nos precaver com isto? Como que eu posso evitar isto para eu não sofrer, para que eu não tenha medo, para que isto não venha estar martelando na minha mente? Primeira coisa, nós precisamos, amados, comparar o que a pessoa fala com o que a Bíblia fala, com o que a palavra de Deus fala. Então, o que ele está falando, o que o áudio mostra para você, o que o vídeo mostra para você, o que o áudio está falando, compare se está de acordo com a palavra de Deus.
Se não estiver de acordo com a palavra de Deus, é mentira, é falsidade, é profetada isto, não vem do Senhor. A palavra do nosso Deus, ela já é completa. Se eu acrescento algo mais, isto vem das trevas, isto não vem do Senhor. E isto eu não preciso ter medo, eu não devo ter temor. E a palavra do Senhor, ela é bem clara a respeito dos finais do tempo, a respeito da volta do Senhor Jesus Cristo. Você pode ver textos sobre isto em Mateus capítulo de número 24, você pode ver texto falando sobre isso quando Paulo fala em 1 Tessalonicenses capítulo de número 5, você pode ver Pedro também falando no capítulo de número 3, você pode ver em Lucas capítulo 21, você pode ver em 2 Timóteo, Paulo também falando sobre isto no capítulo de número 3, onde ele diz que virá pessoas aí criando seus próprios mestres. Então, amados, compare com a palavra de Deus o que tal pessoa está falando. Se o que ele fala, Jesus Cristo não falou, e os profetas da Bíblia também não falaram, os apóstolos de Cristo também não falaram, não está registrado, esqueça, isto é mentira, isso é falsidade, isto é profetada. Capítulo de número 24 de Mateus, capítulo de número 24 de Mateus, versículo de número 11, nós lemos o seguinte, observe comigo, nos diz: surgirão muitos falsos profetas e enganarão a muitos. O Senhor Jesus Cristo está falando sobre aí o sermão profético no capítulo de número 24. Ele já deixa claro que surgirão muitos falsos profetas, pessoas profetizando coisas que não irão acontecer. Então veja, se não está de acordo com o que o Senhor Jesus Cristo ensinou, com o que o Senhor Jesus Cristo falou que ia acontecer, se não está de acordo com a palavra do Senhor, esqueça, não tenha medo, isto não é verdade, isto não vai se cumprir. E, meu amado, nós precisamos, para sabermos isto, lermos a Bíblia. É conhecermos a palavra do Senhor, é estudarmos a palavra do Senhor. Aqui está a importância de sermos crentes de Bereia. Você lembra os crentes de Bereia? Quando o apóstolo Paulo estava pregando para ele, você pode ver isto lá em Atos capítulo 17, versículo de número 11. Quando o apóstolo Paulo estava pregando para os crentes de Bereia, eles ouviam que o apóstolo Paulo estava pregando para eles, estava ensinando, e aí eles iam comparar com as escrituras, se estava registrado, se aquilo que Paulo estava falando estava de acordo com as escrituras. Se não tivesse, eles simplesmente rejeitavam. É isto que nós devemos fazer para evitarmos essas profetadas. E não tenha medo deles. Deixe que o Senhor vai cuidar deles. São falsos profetas, estão espalhando medo. Nós não precisamos ter este medo. Então, observe se o que ele fala está de acordo com a Bíblia ou se não está. Se não estiver de acordo com a Bíblia, vem das trevas, porque tudo que vai contra a Bíblia, mesmo que tenha aparência bonita, isto vem das trevas, querido. Então, nós precisamos tomar muito cuidado sobre isto. Daniel, capítulo de número 9, versículo de número 2, algo interessante ele mostra ali, é quando ele percebe que o tempo do cativeiro lá, babilônico, estava perto de terminar, já estava acabando. Agora, algo importante que nós observamos é que ele percebeu isto quando ele entendeu através da leitura dos livros, ou seja, ele estudou os livros que ele está se referindo, era a lei que eles tinham, eram os profetas que ele tinha. Então, através do estudo dos livros, ele compreendeu. Então, observe, ele foi aonde? Ele foi nas Escrituras, e é aí que nós também devemos ir. Não se esqueça, compare com as Escrituras. Nós precisamos também, meu amado, observarmos se o que a pessoa está falando, se aquele profeta que está falando, se o que ele fala está de acordo com os princípios de Deus, está de acordo com os atributos de Deus. Se o que ele está falando não tem nada a ver
com os atributos de Deus, isto também é profetada, isto é mentira, isto é falsidade, isto vem das trevas. Ele está usando algum meio, talvez, para ter lucro, mas isto não vem de Deus. Precisamos observar bem isto. Em 1 Coríntios, capítulo de número 14, versículo de número 33, Paulo nos diz que o nosso Deus não é Deus de confusão, mas é Deus de paz. Então, se o que o profeta está colocando lá está dando uma confusão geral, ou o que ele fala, o outro fala totalmente diferente, meu amado, como é que Deus vai se revelar para um de uma forma e para outro de outro, e aí causa uma confusão? Nosso Deus não é Deus de confusão, é Deus de paz. E se o que ele está falando está causando um alvoroço, um pavor na igreja, este profeta não vem de Deus, porque Deus não põe a sua igreja no pavor. Deus não é Deus de impor o medo, o terror. Nosso Deus é Deus de paz, Deus de amor, Deus de alegria, Deus de fidelidade, Deus de santificação. Então, se o que a pessoa fala não está de acordo com os princípios de Deus, com os atributos de Deus, este profeta não vem de Deus. Se o que ele fala é só para causar espanto, terror, isto não vem de Deus. Nosso Deus não age assim. Então, observe, eu leio a palavra, eu vejo se está de acordo com a palavra que aquela pessoa está falando. E se o que ela está falando não tem nada a ver com o que a palavra de Deus me mostra do Senhor, este profeta não vem de Deus. Nós precisamos termos isto em mente, querido. Senão, nós somos enganados pelas trevas, porque as trevas buscam isto. Ele foi mentiroso desde o começo. A Bíblia deixa isso bem claro. Ele vai usar toda espécie de mentira para enganar, para colocar a igreja em pavor. Agora, observe se o Senhor Jesus Cristo vai querer a sua noiva apavorada, atribulada. Pelo contrário, Ele quer que a sua noiva caminhe na paz. E a igreja de Cristo é a sua noiva. Nós somos a noiva do Senhor Jesus Cristo. Nosso Deus não é Deus de confusão. Ele não fala uma coisa e depois vai fazer outra. O que ele fala se cumpre, e o que vai se cumprir está registrado na palavra do Senhor. Então, observe o que estes falsos profetas estão falando. E se não estiver de acordo com a palavra, se não estiver de acordo com os princípios de Deus, este tal não vem no nome do Senhor, mas no nome dele próprio, buscando seus próprios interesses, buscando algum lucro, espalhando os sinais das trevas para pôr medo no povo de Deus. Mas o povo de Deus é mais do que vencedor, porque o Espírito que está em nós é maior do que o Espírito que está no mundo. Portanto, não tenha medo. E quando eu observo o que a palavra de Deus me diz, quando eu vejo que não está de acordo com os princípios, com os atributos do meu Deus, não está de acordo com o Senhor Jesus Cristo, eu tenho que ter uma atitude, querido. Não repasse tais mensagens, ou áudios, ou o que for que aparecer na mídia. Não repasse, porque quando você repassa, quando nós repassamos estas mensagens, nós estamos contribuindo com a mentira, nós estamos contribuindo com a falsidade, e o povo de Deus não se mistura com esse tipo de povo. O povo de Deus é separado, é um povo especial, então não repasse. Eu louvo a Deus porque algumas pessoas buscam realmente entendimento, buscam conselhos de outras pessoas para saber se aquilo é verdade, e isto é bom, mostra que a pessoa está buscando crescimento. Então não repasse, porque o que a pessoa quer é que você fique repassando, e quando eu estou repassando, eu estou contribuindo com a mentira, eu estou contribuindo com a falsidade, e nós não fazemos parte deste mundo tenebroso aí, que busca o terror. Nós somos a noiva de Cristo. 2 Coríntios, capítulo de número 6, versículo de número 14, nós vemos o seguinte, Paulo falando: não vos prendais a um jugo desigual com os infiéis, porque que sociedade tem a justiça com a injustiça, e que comunhão tem a luz com as trevas, e que concórdia há entre Cristo e Belial, ou que parte tem o fiel com o infiel,
e que consenso tem o templo de Deus com os ídolos? Porque vós sois o templo do Deus vivente, como Deus disse, neles habitarei e entre eles andarei, e eu serei o seu Deus e eles serão o meu povo. Pelo que saí do meio deles e apartai-vos, diz o Senhor, e não toqueis nada imundo, e eu vos receberei, e eu serei para vós pai, e vós serei para mim filhos e filhas, diz o Senhor Todo-Poderoso. Você é filho do Deus Altíssimo. Não esteja debaixo do mesmo jugo desta pessoa. Não compartilhe o que ela espalha. Compartilhe o amor, compartilhe a paz, compartilhe a esperança. Isto sim, compartilhe o Senhor Jesus Cristo. Ele é a razão do nosso viver. Ele é a nossa paz. Ele é a nossa alegria. E nele não há confusão. Nele há a verdade, porque Ele é o Deus de toda a sabedoria e de toda a verdade. E o Senhor te abençoe, querido. E não tenha medo dessas profetadas quando elas vierem. Deixe bem claro que você é filho do Senhor, do Deus Altíssimo. E no nome do Senhor Jesus Cristo, não repasse. Leia as Escrituras, veja o que ela fala e tenha paz, porque o nosso Deus é Deus de paz. Amém? A Ele toda honra e toda glória, agora e para todos sempre. Amém e amém. Que Deus abençoe a sua família, que Deus abençoe a sua casa, a sua vida e fique na paz. Amém.